Hoje vamos falar de resistência, sobrevivência, perseguição e morte. Hoje vamos falar dos povos originários, aqueles que viviam no Brasil antes dos portugueses aqui chegarem. Somos indígenas e muitos perguntam quem são os indígenas. Nós, indígenas, somos os guardiões da história. Em nossa memória, guardamos todas as cores, todos os rumos, todas as palavras e todos os silêncios. Vivemos para que a memória viva não se perca. Nós, indígenas, somos aqueles que, tendo como base a cor da terra que somos, pintamos as primeiras das muitas cores que vivem no mundo. Somos nós, indígenas, que apontamos o tempo do qual viemos, vivendo hoje o nosso passado, para que ele não se perca e para que não nos percamos. Esse é um trecho da Carta Zapatista escrita no México em 2001, que abre o instigante livro Histórias da Resistência Indígena, 500 anos de luta, escrito pelo indigenista e doutor em Ciências Sociais Benedito Prezia. O autor pesquisou durante 12 anos para escrever o livro. A história dos povos indígenas não é fácil de ser escrita, porque não temos muitos registros e os que existem nem sempre são de fácil acesso. As gravuras que ilustram a obra são de Debré, Rugendas, Hans Staden e de autores desconhecidos que viveram na época. As fotos são de acervos, como do Museu do Índio e do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. A obra está dividida em 5 partes: os primeiros contatos, a conquista portuguesa, do período pombalino à independência, do Império Brasileiro à Primeira República e as lutas atuais. No livro estão reunidos textos publicados pelo autor durante 9 anos no jornal indigenista Porantim, de Brasília. Ele percorre a história do Brasil desde a chegada dos portugueses até os anos 2000. Para mim, o livro é precioso porque nele a história do Brasil é contada sob a perspectiva dos povos originários. Segundo Prezia, o importante era resgatar as lutas dos indígenas e mostrar que eles não aceitaram passivamente o genocídio, ao contrário do que diz parte dos livros de história. Genocídio, porque a história dos povos indígenas do Brasil é marcada pela escravidão, violência e doenças. Quando os primeiros colonos europeus chegaram em 1500, a terra que é hoje o Brasil era habitada por um número estimado de 11 milhões de indígenas. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram eliminados, principalmente por meio de doenças importadas pelos colonizadores, como a gripe, sarampo e varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar e borracha. Até hoje, a perseguição e morte dos povos indígenas continuam, em razão das disputas por terra para a criação de gado ou exploração de minérios. Após o advento da Constituição Federal, a população dos povos originários gradualmente começou a crescer. No entanto, entre 1960 e 1980, quando na Amazônia houve uma nova onda de construção de barragens hidrelétricas, estradas, a expansão da pecuária e da mineração, dezenas de milhares de indígenas perderam suas vidas e terras. Dezenas de povos desapareceram para sempre. No livro, o autor destaca a cultura e as lutas indígenas, a história indígena preenchendo um quase vazio existente sobre o tema, inclusive na formação escolar. Mesmo entre os historiadores, o foco gira em torno das civilizações da América, como os povos Inca, Maia e Azteca, mas não no índio brasileiro, apesar do seu forte legado de resistência. Demorei para ler o livro, gente, porque me perdia repetindo o nome dos sujeitos
dessa história de resistência e luta contada por Présia. A Imberê, a Juricaba, os Paiaiá, a sonoridade da nossa terra. O autor resgata histórias conhecidas, como a Confederação dos Tamoios, e outras pouco conhecidas, como a Guerra Santa de Oberá. Um dos textos é sobre Maninha Chucuru Cariri, grande guerreira que acompanhou a luta de seu povo pelo direito às terras em Alagoas. Ela foi a única mulher na Comissão da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas e Espírito Santo, e a primeira que levantou a questão de gênero entre as lideranças. Acredito que você irá adorar o livro. E se você for um professor ou professora e deseja ensinar a história dos povos originários, ele é indispensável. Na descrição está a indicação completa do livro e mais algumas sugestões para aqueles e aquelas que desejarem saber, como diz o samba Enredo da Mangueira, a história que a história não conta, o avesso do mesmo lugar. O livro é sobre a história que não está no retrato, como canta ainda o samba enredo. Se você gostou, dê o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima!